Segunda turma do STF derruba a decisão de Nunes Marques favorável a Francisquini. E você vai ver também. Jair Bolsonaro anuncia um conjunto de propostas para reduzir os impostos sobre os combustíveis. Equipes da FUNAI, da Força Nacional e da Polícia Federal retomam as buscas por indigenista brasileiro e jornalista inglês no Amazonas. Tropas russas avançam sobre a Ucrânia e travam uma batalha sangrenta pelo controle local. Especialista alerta sobre o número de adoções irregulares no Brasil, agora no Jornal das 18h30. Boa noite, são 18h31 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal derrubou hoje por 3 votos a 2 a decisão do ministro Nunes Marques, que tinha devolvido o mandato ao deputado Fernando Francisquini, que teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral no ano passado, por divulgação de informações falsas sobre as eleições. Na semana passada, em decisão individual, Nunes Marques, do STF, derrubou a decisão e devolveu o mandato ao deputado. Agora, com a nova decisão da segunda turma, fica restabelecida a decisão original do TSE e a cassação de Francisquini. O presidente Jair Bolsonaro anunciou um conjunto de propostas para reduzir os impostos sobre os combustíveis e tentar baixar os preços que estão impactando a inflação. A declaração foi feita ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, de Minas e Energia, Adolfo Saxida, e da Casa Civil, Ciro Nogueira. O evento ocorreu após reunião com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, que também participaram do anúncio. Os combustíveis têm sido o principal motor da inflação, que acumulou 12,13% nos 12 meses até abril. Bolsonaro disse que a alta afeta principalmente os mais pobres. No tocante ao diesel, nós já zeramos o imposto federal do mesmo, que é o PIS/COFINS, e estamos propondo aos senhores governadores o 17% que fica para eles, em uma vez aprovado o projeto de lei complementar, nós, o governo federal, zerarmos o ICMS do diesel e nós pagaríamos aos seus governadores isso que eles deixariam de arrecadar. Entre as propostas do Executivo está a redução de impostos federais e compensação para governadores reduzirem seus impostos locais. Sem entrar em detalhes, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse a repórteres que isso pode custar ao governo entre 25 bilhões e 50 bilhões de reais. A proposta do governo está sujeita à aprovação de um projeto de lei que já tramita no Congresso e de uma emenda constitucional que exige 3/5 dos votos nas duas câmaras e que ainda não foi apresentada. Nos 12 meses até abril, os combustíveis subiram 33,24%. Mas o que a maioria das pessoas quer saber é quanto esse corte nos impostos dos combustíveis pode refletir no bolso do consumidor. De acordo com cálculos do governo, o preço da gasolina pode cair em mais de R$ 1,20 por litro. Mas os detalhes da proposta ainda não estão fechados. As medidas anunciadas para reduzir o preço dos combustíveis, segundo cálculos do próprio governo federal, podem reduzir o preço do litro do diesel em cerca de 82 centavos. Já a gasolina pode ter uma diminuição do preço do litro de cerca de R$ 1,20. Para a União, essas medidas devem gerar um impacto de 40 bilhões de reais para os cofres federais.
O valor é uma estimativa feita pela equipe econômica e inclui tanto a isenção do PIS/COFINS e da CID sobre a gasolina e o etanol, como a compensação aos governos estaduais pela não cobrança do ICMS sobre o óleo diesel e gás de cozinha. Pelos cálculos, só a isenção do PIS/COFINS e da CID deve gerar gastos em torno de 15 bilhões de reais, enquanto a compensação com ICMS zerado para diesel e gás deve chegar a uma renúncia fiscal de mais de 25 bilhões de reais. O texto final da proposta deve ser apresentado ainda neste mês, após a aprovação de projeto que estabelece teto de 17% sobre o ICMS. A expectativa é de que esteja previsto uma espécie de fundo de compensação com validade até o final deste ano e que o gasto seja alimentado por receitas extraordinárias, como as provenientes da estatização da Eletrobras. A inadimplência familiar cresceu no último mês. É a 8ª alta consecutiva. Os endividados representaram 28,7%. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. A parcela registrada em maio deste ano é a segunda maior taxa da pesquisa desde janeiro de 2010, quando foi iniciada. Já o percentual de famílias endividadas em maio ficou abaixo do índice em abril, interrompendo 3 meses de alta. Mesmo com a queda, a taxa ainda é superior à de maio de 2021. A dívida mais comum continua sendo a do cartão de crédito, com 88,5% de famílias devedoras. Do total de endividados, pouco mais de 22% precisaram de mais da metade da renda para quitar dívidas com bancos e financeiras. O tempo médio para pagamento dos débitos chegou a 61,7 dias. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em forte alta nesta terça-feira, com os mercados monitorando as negociações sobre a nova proposta apresentada pelo governo para tentar baixar os preços dos combustíveis e refletindo temores internacionais de altas mais agressivas nas taxas de juros. A moeda norte-americana subiu 1,64% e encerrou o dia cotada a R$ 4,874 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em queda nesta terça-feira, com os mercados analisando aí o pacote de medidas anunciado pelo governo para baratear o preço dos combustíveis e seus possíveis impactos fiscais e na Petrobras. O índice encerrou o dia com queda de 0,11% a 110.070 pontos. E olha só, o Banco Mundial emitiu hoje uma nova previsão para a economia global. A atividade econômica deverá cair de 5,7%, taxa registrada em 2021, para 2,9% em 2022. Já no Brasil, o cenário é de estabilidade para este ano e drástica queda em 2023. O resultado divulgado pelo Banco Mundial ficou aquém dos 4,1% previstos em janeiro. A desaceleração da economia global ocorreu em função do cenário pandêmico. O período de crescimento fraco e inflação elevada pode se prolongar devido às consequências do conflito armado no leste europeu. Isso aumenta o risco de estagflação, que acontece quando, além da alta generalizada dos preços, a atividade econômica desaquece e o desemprego aumenta. O nível de renda per capita nas economias em desenvolvimento este ano ficará quase 5% abaixo da tendência pré-pandemia. O que aconteceu foi que rebaixamos as previsões em geral, tanto em economias avançadas quanto nas emergentes. E quando você olha para a economia global como um todo, rebaixamos os números de crescimento deste ano para 70% dos países em relação ao que tínhamos em janeiro. No Brasil, o Banco Mundial elevou de 1,4% para 1,5% a previsão de alta do PIB de 2022 e cortou drasticamente a estimativa de expansão econômica do país em 2023, de 2,7% a 0,8%. Para 2024, a expectativa é por um avanço de 2%. A produção e as vendas de veículos no Brasil saltaram 27% de abril para maio, com pouco mais de 187 mil veículos vendidos. Os dados foram divulgados hoje pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores.
No total, quase 206 mil carros foram produzidos entre veículos leves, caminhões e ônibus. Na comparação com maio de 2021, a produção subiu 6,8%, enquanto os licenciamentos tiveram recuo de 0,9%. O setor acumulou até maio deste ano 888 mil veículos produzidos e 740 mil vendidos no mercado interno, o que corresponde a quedas de 9,5% e 17%, respectivamente, frente aos 5 primeiros meses do ano passado. E você vai ver ainda nesta edição: tropas russas avançam sobre a Ucrânia e travam uma batalha sangrenta pelo controle local. E ainda, especialista alerta sobre o número de adoções irregulares no Brasil. Os detalhes você confere em instantes. Até já! Estamos de volta, são 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília e vamos agora direto ao Rio de Janeiro com o repórter Anderson Nascimento com informações desta terça-feira. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. Nesta terça-feira, começamos com informações sobre uma ação da Polícia Civil no caso contra a delegada Adriana Belém. A Corregedoria da Polícia Civil no Rio instaurou um processo administrativo disciplinar contra a delegada Adriana Belém e outros 3 policiais civis por envolvimento com a organização criminosa do Jogo do Bicho, liderada por Rogério de Andrade, que atualmente está foragido, e o filho, Gustavo de Andrade. Os delegados Adriana e Marcos estão presos desde maio, quando foram alvos da Operação Calígula. Na ocasião, no apartamento de Belém, em um condomínio da Barra da Tijuca, foram apreendidos quase R$2 milhões em espécie, alocados em bolsas de sapato de marcas de luxo. E o PROCON notificou a concessionária Águas do Rio por um incidente na zona sul da cidade. O PROCON Carioca, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania, notificou a empresa Águas do Rio 1 a apresentar informações sobre o rompimento de tubulação na última quinta-feira, na Avenida Borges de Medeiros, na zona sul da cidade. O incidente causou um imenso vazamento de água e foi necessário interditar a avenida. A concessionária tem o prazo de 5 dias para comparecer à sede do Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, no Estácio, com as respostas das perguntas enviadas. Agora vamos de saúde. Atenção à campanha da segunda dose de reforço contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro começou nesta terça-feira a aplicação da segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 nos profissionais de saúde com 40 anos ou mais. Pelo calendário divulgado pela SMS, a partir do dia 14, podem voltar aos postos os trabalhadores com mais de 30 anos e, a partir do dia 21, todas as pessoas da área da saúde a partir dos 18 anos. O intervalo entre a primeira e a segunda dose de reforço é de pelo menos 4 meses. Vamos ficar atentos para não perder os prazos da vacinação. Maria Alice, eu fico por aqui. Até amanhã. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Olha só, equipes da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, da Força Nacional e da Polícia Federal retomaram hoje as buscas pelo indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Don Phillips, correspondente do jornal The Guardian, que estão desaparecidos desde domingo no Vale do Javari, no Amazonas. A FUNAI informou que 15 servidores do órgão e da Força Nacional de Segurança Pública estão na região para buscas de informações e pistas dos desaparecidos. São 4 embarcações em deslocamento na área, uma partindo da Base de Proteção Etnoambiental Ituí-Itaquaí e 2 saindo de Atalaia do Norte. Outra embarcação vai percorrer o rio Quixito, reforçando os trabalhos nas áreas de busca. A Polícia Federal informou que as buscas estão sendo realizadas de barco e uma moto aquática, em parceria com a Marinha, e com apoio de um helicóptero que sobrevoa a região. Na segunda-feira, a PF realizou incursões no município de Atalaia do Norte, região noroeste do Amazonas. Nas diligências, 2 homens que tiveram contato com os desaparecidos foram encaminhados à Polícia Civil para prestar esclarecimentos, mas nenhum deles foi preso. O Itamaraty demonstrou preocupação com o desaparecimento dos 2 homens na Amazônia. A Embaixada Britânica no Brasil também está acompanhando o caso.
Uma barreira deslizou no Recife, capital de Pernambuco, nesta manhã e 4 pessoas ficaram sob os escombros. 3 delas foram resgatadas com vida, mas uma acabou morrendo. Com isso, subiu para 129 o número de mortes causadas pelas chuvas. Um adolescente de 13 anos, resgatado após deslizamento de barreira no bairro Alto Santa Terezinha, na zona norte do Recife, morreu. Outras 3 vítimas ficaram feridas, sendo um homem de 43 anos e 2 mulheres. 5 casas foram atingidas pelo deslizamento da barreira depois de uma madrugada de muita chuva. Mais de 20 bombeiros em 5 viaturas trabalharam no resgate das vítimas. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e da Defesa Civil do Recife também foram acionadas para o atendimento. Em Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco, uma outra barreira deslizou e atingiu ao menos 2 casas na comunidade do Oitizeiro, nesta manhã. Chovia bastante no local e ao menos 6 pessoas, incluindo menores, ficaram soterradas e foram retiradas dos escombros por moradores da região. As vítimas foram socorridas pelo SAMU. E a previsão indica que as pancadas de chuvas devem continuar na região com intensidade moderada e forte. Pelo menos 37 cidades pernambucanas já declararam situação de emergência. E a Polícia Civil identificou a vítima de número 266 da tragédia de Brumadinho. Olímpio Gomes Pinto tinha 56 anos e era funcionário terceirizado da Vale. 4 pessoas permanecem desaparecidas após mais de 3 anos. A vítima, natural de Belo Horizonte, prestava serviços de auxiliar de sondagem na Vale. O corpo de Olímpio foi encontrado em abril deste ano e o reconhecimento foi realizado por meio de exame de DNA. A barragem em Brumadinho rompeu em 2019 e deixou um rastro de destruição no município mineiro. 270 pessoas morreram e 4 seguem desaparecidas. O ex-presidente da Vale e outros 15 funcionários foram denunciados na época pelos homicídios 1 ano depois. Vamos falar agora sobre a guerra na Ucrânia. No leste europeu, mais especificamente na região do Donbas, o conflito continua. Tropas russas avançam sobre o país e travam uma batalha sangrenta pelo controle local. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, as forças ucranianas que defendem a cidade estão resistindo, mas os russos são mais numerosos e mais poderosos. Severodonetsk e a vizinha Lysychansk viraram cidades mortas por causa da intensidade dos ataques russos. Se conquistar as 2 cidades, o governo russo assume o controle de toda a província de Luhansk, que ao lado de Donetsk formam o Donbas, região estratégica para Putin, que tem o objetivo de expandir as fronteiras administrativas dos separatistas na região, que é conhecida historicamente pela área de mineração e produção metalúrgica. Autoridades ucranianas dizem que o conflito com a Rússia se transformou em uma guerra de desgaste e que eles precisam de envio constante de ajuda militar até derrotar o exército russo. De acordo com Kiev, as tropas de Moscou já ocupam 1/5 do território ucraniano. No total, mais de 20 mil toneladas de grãos estão paradas em portos ucranianos. O Conselho de Segurança da ONU acusou a Rússia de provocar a disparada do preço dos alimentos e de usar a crise como uma arma de guerra, jogando milhões de pessoas na pobreza. O tema da adoção ganhou destaque na mídia nos últimos dias, depois que a apresentadora Carol Nakamura anunciou em suas redes sociais que um menino que ela criava, com autorização dada pela mãe da criança, decidiu voltar a viver com a família biológica. Especialista alerta que o número de adoções irregulares no país ainda é grande. Foi com esta publicação no Instagram que a apresentadora Carol Nakamura anunciou que o garoto de 11 anos, que era criado por ela há 3, voltaria para a casa da família. Na rede social, ela afirmou que não tinha guarda para fins de adoção, mas sim uma autorização dada pela mãe da criança.
A advogada explica que é o Estatuto da Criança e do Adolescente que dita o momento em que a criança será ou não retirada do lar da família. E ainda que não fique sob a guarda dos pais, a prioridade, segundo o ECA, é que o menor permaneça no seio familiar sob a tutela de avós, tios ou primos, por exemplo, e não sob cuidados de terceiros. Nesse caso, a pessoa ou família interessada precisa entrar com um processo de adoção. Então, a gente tem o CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção, e lá você precisa estar inserido, tudo isso supervisionado pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Então, você precisa estar inserido nesse cadastro, você obrigatoriamente tem que passar por uma avaliação, e nessa avaliação, que é feita por psicólogos, tem um estudo psicossocial posteriormente, esses profissionais do juízo, eles vão conseguir avaliar qual que é o seu perfil e para que tipo de criança o seu perfil se enquadra. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que o número de crianças e adolescentes disponíveis para a adoção no país chega a quase 4 mil, enquanto o número de pretendentes passa de 33 mil. Mas a maioria deles espera por crianças de até 6 anos de idade. Só que grande parte das crianças disponíveis tem mais de 8 anos. E outra grande parcela é de adolescentes com mais de 16. E toda a demora para a finalização do processo de adoção, segundo a especialista, muitas vezes é o que leva os pretendentes ao procedimento popularmente conhecido como adoção à brasileira. Infelizmente, ela é muito comum em locais onde a pobreza é um pouquinho mais extrema, ela ocorre com mais frequência. Aqui em São Paulo, durante os quase 4 anos de espera na fila da adoção, o casal Cláudia e Rodrigo comemoram a vitória. São pais não só de uma, mas de 2 crianças. Mas, por enquanto, a guarda é provisória. Quem está pensando em adotar, participem de grupos de adoção, conversem, se informem, discutam o tema com quem tem conhecimento de causa, né, e quem está apoiando casais adotantes. E depois de tudo que enfrentaram até aqui, o casal reconhece a necessidade de cada passo dado ao longo dessa jornada. A adoção não é só uma prova de amor, é um ato de coragem. O problema é que nem todo mundo chega a essa conclusão e é por isso que todas as etapas da adoção são tão importantes. Dados preliminares de 2022 mostram que até agora o percentual de devoluções está em quase 4%. Se já finalizou essa adoção e tudo mais, está naquele processo de finalizar, pode haver a ocorrência de indenização para essa criança. Para que a indenização? Para enriquecer a criança? Não. Mas para tentar diminuir os danos psicológicos que essa criança vai levar para o resto da vida dela. Ai, que delícia, meu amor. Obrigada. Apesar de compreender e concordar com todo o processo necessário, a influenciadora digital Caroline Haddad pontua. Acho que a parte de critérios, eles estão corretos sim. A parte burocrática que eu acho que é um pouco exagerada. Moradora de Campinas, Carol conta que na cidade do interior paulista, o processo de adoção pode chegar a 9 anos de espera. Ela aguardou 4, até que decidiu buscar o filho no Malawi. Aí a gente adorou ele, a gente viu que era um perfil de criança que tinha muito a ver conosco. A gente ficou com ele lá um tempo para a gente se conhecer melhor. Depois disso a gente entrou com o pedido de adoção dele e aí veio a pandemia, né, que atrapalhou um pouquinho meu processo. Por isso meu processo demorou 1 ano e meio, senão teria demorado uns 6 meses. Tendai, de 7 anos, chegou ao Brasil há apenas 3 meses e já mudou tudo na casa da nova mãe. Tudo muda, porque eles viram prioridade, né? E é uma coisa natural, não é uma coisa assim que a gente faz conscientemente, é natural. Do Malawi ou do Brasil, o que importa é que se tudo é feito conforme a lei, as crianças ganham muito e os pais ainda mais. A recompensa é diária. É isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.